Acho que vocês estão sabendo que agora, no mês de dezembro de 2016, vai ser lançado o filme Rogue One, uma história Star Wars, né? Pra quem conhece sobre Star Wars, entende como vai funcionar esse filme na cronologia, e entende também o significado do universo expandido. Mas eu imagino que a grande maioria não tá entendendo o que está acontecendo. Quando a Disney comprou os direitos de Star Wars, ela simplesmente pegou tudo que existia fora dos filmes, ou seja, livros, contos, quadrinhos, e colocou um selo de Legends, tirando essas histórias da cronologia oficial. Ou seja, essas histórias elas podem ou não ter acontecido nesse universo. Como o próprio nome diz, elas são lendas. Então a Disney criou uma nova linha do tempo, considerada agora sim a oficial. Eu vou explicar toda essa linha temporal do novo universo expandido aqui e mostrar aonde se encaixaria o filme Rogue One. Mas antes de ir para a história mesmo, se inscreve clicando aqui no botão vermelho de se inscrever para me ajudar no crescimento do canal. Me segue nas redes sociais, tem o link aqui na descrição e já deixa seu like nesse vídeo, que deu muito trabalho para fazer. E agora sim, senta aí. Senta que lá vem a história. Começando a cronologia com o filme Star Wars Episódio 1, A Ameaça Fantasma. Aqui é mostrado o início da Guerra Galáctica, o bloqueio comercial do planeta de Naboo e principalmente é aqui que a gente conhece um jovem muito forte nos poderes da força, o pequeno Anakin Skywalker. O Obi-Wan Kenobi aqui ele é apresentado ainda como um aprendiz, um padawan, sob a tutela do Jedi Qui-Gon Jinn. E a ameaça do Sith começa a aparecer pelo universo na forma do Darth Sidious e do seu aprendiz Darth Maul. Na cronologia, alguns anos depois, a história segue com a HQ Obi-Wan e Anakin, que mostra todo o treinamento que o Obi-Wan deu ao Anakin quando criança, logo depois da morte do Qui-Gon Jinn. Aqui mostra bastante a relação entre mestre e aprendiz. 10 anos se passaram desde o episódio 1 e agora o Anakin Skywalker tem 20 anos no filme Star Wars Episódio 2, O Ataque dos Clones. Mostra aqui o Anakin ainda jovem, impulsivo e arrogante, sendo ele o jovem padawan do agora mestre Jedi Obi-Wan Kenobi. Ele se apaixona pela senadora Padmé e se casam em segredo, já que os Jedi não podem ter esse tipo de relacionamento, né? Aqui surgem os separatistas que querem deixar a República Galáctica e são liderados pelo Sith Conde Dooku, que é um antigo aluno do mestre Yoda que passou para o lado negro da força, tendo o Darth Sidious ainda como líder Sith por trás de tudo. Os Jedi ficam sabendo que um exército de clones foi encomendado em nome da República e eles partem para investigar isso. Só uma pausa aqui, para quem nunca assistiu os filmes de Star Wars, não sabe a história nem nada, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo, os vídeos que eu fiz contando a história completa de todos os 6 primeiros até agora, tá? Com a descoberta do exército de clones, começou a guerra entre a República e os separatistas, que eram liderados pelo Conde Dooku. Essa época foi mostrada na série de TV de animação Star Wars A Guerra dos Clones. Essa série mostra bastante a importância do Anakin, sendo visto como um grande guerreiro Jedi. Ele é tratado como general aqui, ele lidera as tropas de clones e tem até a sua própria padawan, a jovem Ahsoka Tano. Essa guerra teve duração de 3 anos. Na época da Guerra dos Clones, foi revelado que o Darth Maul não tinha morrido lá no episódio 1. E isso é mostrado aqui na HQ Darth Maul, filho de Dathomir. O que aconteceu com ele, como ele sobreviveu e como ele continuou depois desse tempo todo, é tudo mostrado aqui. Enquanto isso, o livro Star Wars, O Discípulo Sombrio, se passa basicamente ao mesmo tempo e mostra outros personagens, a Asajj Ventress, que é uma aprendiz Sith que foi traída pelo seu mestre, e o Quinlan Vos, que é um Jedi com dificuldade entre o caminho da luz e o lado negro da força. Dando continuidade na linha cronológica e de volta aos filmes, a gente entra agora em Star Wars Episódio 3, A Vingança do Sith. Aqui marca o fim das Guerras Clônicas, a queda da República, a vitória dos Sith e o extermínio de praticamente todos os Jedis.
Aqui, depois de alguns episódios de raiva, ódio e outros sentimentos que são proibidos aos Jedi, a gente vê o Anakin Skywalker cedendo ao lado negro da força e se tornando o vilão Darth Vader, depois de ter matado o Conde Dooku. Com a queda da República, se ergue então o novo Império Galáctico liderado pelo Palpatine, o Darth Sidious. Acontece também o nascimento dos filhos do Anakin. A Padmé deu à luz e ela morreu no parto. Ela teve 2 filhos gêmeos que foram separados e enviados para lugares diferentes na galáxia para tentar proteger eles. Uma garota chamada Leia Organa e um garoto chamado Luke Skywalker. Imediatamente a Ordem 66, que matou todos os Jedi no episódio 3, acontece a história da HQ Kanan, o Último Padawan, onde mostra um jovem Padawan sobrevivente do extermínio, o Caleb, que passa a viver em fuga e adota o nome de Kanan Jarrus. Alguns anos depois do episódio 3, se passam os acontecimentos do livro Lords do Sith, que mostra o Darth Vader recém-convertido e sempre reavaliando as suas últimas atitudes durante uma missão junto com o Imperador Palpatine. 5 anos depois da formação do Império, que aconteceu lá no filme, episódio 3, a gente tem o livro Tarkin, que conta a história de Wilhuf Tarkin, um militar de alto grau que odeia os Jedi, mas ele respeitava muito o Anakin. Aqui mostra como o Imperador, por mais que ele confie nas habilidades do Darth Vader, ele sabe que é necessário ter alguém de visão militar, e a gente vê a ascensão que o Tarkin tem dentro do Império. Aqui tem início a criação da Estrela da Morte e mostra a complicada relação do Tarkin com o Darth Vader. Lembra do Kanan, o Último Padawan? Ele tá de volta no livro Um Novo Amanhecer, aonde ele tá adulto agora e é refugiado em um planeta longe do Império. Mas um dia o planeta recebe uma inspeção que coloca o disfarce dele em risco. Esse livro ele acabou servindo de prequela para a próxima sequência, que é a série animada para TV Star Wars Rebels. Aqui, o Kanan, junto com a Hera, lideram um grupo de rebeldes e encontram uma criança sensitiva à força, a Ezra, que acaba sendo treinado nos ensinamentos Jedi pelo Kanan. E é aqui que a gente chega então até Rogue One, uma história Star Wars. A gente sabe, pelo filme Episódio 4, que os planos da Estrela da Morte foram roubados por um grupo de rebeldes, certo? Por quê? No filme, começa com a Princesa Leia já em posse dos planos. Mas quem roubou isso? Qual foi o grupo que se infiltrou lá e fez esse roubo? É isso que a gente vai descobrir assistindo Rogue One. Aliás, para quem não sabe, Estrela da Morte é uma estação bélica. Basicamente é uma arma do Império do tamanho de uma lua, que é capaz de destruir um planeta inteiro. Ou seja, o fim desse filme provavelmente vai ser exatamente o comecinho do episódio 4. Se você não liga para os livros ou quadrinhos de Star Wars, mas conhece só os filmes, para você entender, Rogue One se passa 18 anos depois do episódio 3 e um ano antes do episódio 4. Seguindo a linha do tempo então, um ano depois de Rogue One, começa o marco mais importante para a história de Star Wars. Começa o filme Star Wars Episódio 4, Uma Nova Esperança. Mas por que é o mais importante? Aqui é onde acontece a Batalha de Yavin. Nessa batalha é onde acontece a destruição da primeira Estrela da Morte, e isso impactou tanto o Império que a partir daqui começou a ser contado os anos a partir do 0. Então os anos são contados antes da Batalha de Yavin e depois da Batalha de Yavin. Nesse filme a gente conhece os filhos do Anakin Skywalker, agora quase adultos, né? O jovem Luke Skywalker, ele é encontrado pelo velho Obi-Wan Kenobi e é treinado para se tornar um Jedi. E a princesa Leia Organa, que é a irmã do Luke, é a líder da rebelião contra o Império. E graças ao Luke foi que a Estrela da Morte foi destruída. Imediatamente ao fim do episódio 4, a gente tem a HQ Princesa Leia,
que mostra um pouco melhor a relação dela com a Aliança Rebelde. Depois da Batalha de Yavin, a gente vê também uma missão do Han Solo com o Chewbacca no livro A Missão do Contrabandista. E o livro Battlefront Twilight Company mostra as pessoas normais lutando, cada um pela sua razão particular durante esse período de guerras. A gente sai da visão dos heróis, do Luke, da Leia, do Han Solo, e passa a entender mais a motivação de outras pessoas na galáxia. Em uma missão, o Chewbacca foi abatido e ficou sozinho, tendo que voltar para casa e para o grupo rebelde. E isso foi retratado na HQ solo dele. No livro Herdeiro do Jedi, a gente acompanha o Luke Skywalker com a Aliança Rebelde, onde ele é tratado como herói por ter destruído a Estrela da Morte, enquanto ele vai para mais uma missão da Aliança. Depois disso, é mostrado no livro A Arma de um Jedi, o Luke sendo atraído para um planeta misterioso, onde há muito tempo existia um templo Jedi, e ali ele continuou seu treinamento com a força. No mesmo período, a gente tem a HQ solo do Lando. No mesmo período, a gente tem a HQ solo do Lando, que mostra como ele se tornou o governador da Cidade das Nuvens. Na HQ Star Wars, é mostrado o primeiro confronto cara a cara entre o Luke e o Darth Vader. Inclusive, essa história se passa ao mesmo tempo que a HQ Darth Vader. A diferença é que em Star Wars mostra o ponto de vista dos heróis e em Darth Vader mostra o ponto de vista dele. Principalmente por reconhecer que o sabre de luz do Luke pertencia a ele. E ele tenta descobrir quem é aquele cara e ele começa a desconfiar que ele possa ser o seu filho. Enquanto isso, a gente tem também a HQ Han Solo, que mostra ele entrando numa corrida de naves para resgatar alguns informantes e espiões da Aliança Rebelde. A gente chega então na cronologia em outro ponto importante, o filme Episódio 5, O Império Contra-Ataca, que se passa na linha do tempo 3 anos depois da Batalha de Yavin, lá do episódio 4. Aqui a gente vê o treinamento do Luke com o Mestre Yoda em Dagobah, e depois do Han Solo ter sido capturado e preso em Carbonite, o Luke enfrenta o Darth Vader, que acaba revelando ser o pai dele numa das cenas mais famosas do cinema. No, I am your father. No, it's not true. That's impossible. Search your feelings. You know it to be true. Depois disso, no livro Alvo em Movimento, a Princesa Leia descobre que o Império começou a construção de uma nova Estrela da Morte. O que acabou levando a um novo evento, o filme Star Wars Episódio 6, O Retorno de Jedi. 1 ano se passou e o Luke agora já está mais sábio. Ele concluiu o seu treinamento com o Mestre Yoda para se transformar num Jedi. A Aliança Rebelde se mobiliza para impedir que o Império construa a nova Estrela da Morte, que acaba sendo destruída pelo Lando. E o Luke enfrenta o seu pai tentando trazer ele de volta para a luz, ao mesmo tempo que ele tenta seduzir o Luke ao lado negro da força. O Luke acaba vencendo o confronto e no último momento de lucidez do Darth Vader, ele acaba matando o Imperador Palpatine e terminando com o Império e o reinado do Sith. Logo depois da Batalha de Endor, mostrado no filme Episódio 6, entra a história do livro Marcas da Guerra, que mostra como a galáxia recebeu a notícia da queda do Império. Existe um jogo para celular que também faz parte da linha do tempo, o Star Wars A Rebelião. Mostra como o Império ainda tentou manter a ordem depois da morte do Imperador e do Darth Vader. Na HQ Império Despedaçado, a gente vê o que aconteceu com os heróis dos filmes logo depois da queda do Império. E alguns anos depois é revelado pra gente pela HQ C3PO alguns eventos que aconteceram com o próprio C3PO. No livro Estrelas Perdidas, a gente vê toda a história dos episódios 4, 5 e 6 sendo recontada pelo ponto de vista de um casal de amigos de infância. Enquanto no livro Bloodline é contada a história de como a Leia se transformou na General Leia. Ela começa a trabalhar para livrar a galáxia do que restou ainda do Império.
Mas um dos maiores problemas é que a nova geração não lembra do totalitarismo do Império, o que faz essa nova geração ser enganada pela propaganda imperial. E isso inclui o filho dela, o Ben Solo. Já indo em preparação para o próximo evento, a gente tem o livro Antes do Despertar, que mostra pra gente como era a vida dos 3 personagens, a Rey, o Finn e o Poe Dameron. Na HQ solo do Poe Dameron, a gente acompanha ele em várias missões e mostrando o crescimento dele como piloto dentro da Nova República. E todo esse crescimento foi levando até o último evento de Star Wars até agora, o filme Star Wars Episódio 7, O Despertar da Força. Aqui a gente tem um grupo que é contra a Nova República. Esse grupo é chamado de Primeira Ordem e é liderada pelo Snoke, que tenta dominar a galáxia como era no tempo do Imperador Palpatine. Eles têm um novo manipulador da força do lado deles, e é o filho da Leia com o Han Solo, o Ben Solo, aqui usando o nome de Kylo Ren. Eles querem encontrar o último Jedi vivo, o Luke Skywalker, que se exilou há muito tempo num lugar desconhecido. Enquanto isso, a gente conhece uma nova manipuladora da força em potencial, a Rey. Ainda existe muita coisa para ser respondida sobre as questões que surgiram nesse filme, que só serão explicadas provavelmente no episódio 8, que está previsto para dezembro de 2017. Então esse vídeo foi mostrando a ordem cronológica de todos os acontecimentos oficiais de Star Wars, explicando aonde Rogue One se encaixa e mostrando que Star Wars é muito mais do que só uma série de filmes. Então é isso, se você ainda não é inscrito, clica no botão vermelho de se inscrever aqui embaixo, ativa o sininho das notificações também, deixa seu like se você gostou do vídeo, deixa seu comentário falando o que você espera de Rogue One, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades, compartilha esse vídeo com seus amigos que ainda não conhecem muito bem sobre Star Wars. Muito obrigado, valeu e até mais.